Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do 8º ano do Ensino Fundamental, Semana 3. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. As atividades da Semana 3 enfatizam de novo o estudo dos gráficos, dos pares ordenados e também do plano cartesiano. Número 1. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Você já deve ter lido as matérias, então eu não vou fazer isso novamente não, tá? Apenas quando for necessário eu vou voltar aqui nas matérias e aí a gente analisa o texto. Analisa aquilo que foi importante. Aí aqui embaixo tem o seguinte comando. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística. Para isso, responda as seguintes questões. Letra A. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Você pode ver que tanto no gráfico A quanto no gráfico B existem pontos A, B, C, D e E. E esses pontos possuem coordenadas e a gente vai identificar essas coordenadas agora. Começando pelo gráfico A, tem o ponto A, que tem coordenadas 1970 e 60. O ponto B, coordenadas 1980 e 50. O ponto C, coordenadas 1990 e 40. As coordenadas do ponto D são 2030 e as coordenadas do ponto E são 2010, 20. Agora vamos fazer a mesma coisa para o gráfico B. O ponto A tem coordenadas 1970, 20. Ponto B, 1980, 30, ponto C, 1990, 40, ponto D, 2050 e as coordenadas do ponto E são 2010, 60. Imagino que você tenha percebido que as primeiras coordenadas de cada ponto se referem aos anos e as segundas coordenadas se referem à porcentagem sobre a população brasileira. Agora a letra B, e aparecem 2 perguntas aí. Nós vamos responder a primeira pergunta e depois a gente responde a segunda. A primeira pergunta é essa aqui. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A resposta é essa aqui. Uma delas cresce e a outra decresce. A gente pode observar aqui pelo gráfico A que na medida em que os anos vão passando, ou seja, aumentando esses valores, os valores das porcentagens relacionadas vão diminuindo. A gente também pode perceber isso pelas coordenadas que aparecem aqui, olha, do gráfico A. Na medida em que os anos aumentam, as porcentagens, que estão representadas aqui nas segundas coordenadas, elas diminuem. Agora a segunda pergunta da letra B. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das 2 grandezas envolvidas? A resposta é sim. E essa relação matemática, que é específica nesse caso aí entre as grandezas, o crescimento de uma e o decrescimento da outra, é que gera essa ideia de decrescimento, essa visível tendência aqui de queda no gráfico. Aí a letra C é a mesma coisa da letra B, praticamente, só que a pergunta agora, as perguntas no caso, são sobre o gráfico B. Então a primeira pergunta ali, as grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? E a resposta é as 2 grandezas crescem conjuntamente. A gente pode observar aqui, pelo gráfico, enquanto os anos aumentam aqui no eixo horizontal, as porcentagens relacionadas também vão aumentando. E a gente também consegue ver isso olhando para os pares ordenados aqui que geram os pontos do gráfico B. Veja que os anos estão passando, então esses valores estão aumentando, e os valores das porcentagens relacionadas também. Aí, sobre a segunda pergunta da letra C. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das 2 grandezas envolvidas? E a resposta é sim, e é essa relação matemática específica aí para essa situação entre as grandezas, que a gente percebe que as 2 crescem conjuntamente, é que dá aqui essa ideia de subida, essa tendência de crescimento aqui no gráfico. Agora a letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à respectiva matéria jornalística. Veja só, na primeira matéria aparece a informação que em 1970 apenas 20% da população procurava vacinação nos postos de saúde.
Essa informação está evidenciada no ponto A do gráfico 2. Dá uma olhada aí. As coordenadas do ponto A, lá no gráfico 2, que está indicado aí com uma seta com uma cor diferente, são justamente essas, 1970 e 20. Aí, logo em seguida, na matéria 1, aparece outra informação, a de que em 2010 esses índices aumentaram para 60% da população. E essa informação também pode ser evidenciada no gráfico B pelas coordenadas do ponto E, que são 2010 e 60. Então, é claro que o gráfico B está associado à matéria 1 e o gráfico A, claro, vai estar associado à matéria 2, mas vamos ver as evidências primeiro antes de afirmar isso com certeza. Veja que na matéria 2 diz que em 1970, 60% da população esteve infectada pela cachumba, e isso está relacionado no gráfico A com as coordenadas do ponto A, que são 1970 e 60. Aí, mais adiante, na matéria 2, aparece a informação que o número caiu para apenas 20% em 2010. E isso está associado lá no gráfico A às coordenadas do ponto E. Pode conferir aí. As coordenadas desse ponto são 2010 e 20. Então, como esperado, o gráfico A está relacionado à matéria 2. Letra E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Olha, eu vou evidenciar 3 problemas que apareceram aqui que, para mim, comprometem um pouco. Caso você note outros erros ou perceba o que eu vou falar aqui de forma diferente, fique à vontade para registrar isso nos comentários. Na verdade, para mim, o primeiro problema ele não está relacionado diretamente aos gráficos, mas sim uma informação que aparece na matéria jornalística 2. Veja só, ali no início fala de catapora e depois fala de cachumba. E eu tive a impressão de que o assunto é o mesmo, estão falando da mesma doença. Mas até onde eu sei, catapora e cachumba são 2 doenças diferentes. O próximo problema para mim está no gráfico. Veja que nas 2 matérias jornalísticas há informações específicas, inclusive elas estão sublinhadas, somente sobre os anos 1970 e 2010. Só que os traços do gráfico estão considerando valores antes de 1970. Dá uma olhada aqui, no gráfico A, o traço começa antes do ponto A. E no gráfico B também, o traço começa antes do ponto A. E isso é um problema, porque não foram fornecidas informações que nos permitam dizer quais eram as porcentagens em cada uma das situações antes de 1970. E um outro problema para mim também está relacionado ao gráfico, porque não dá para saber se a partir dos gráficos as matérias jornalísticas foram criadas ou se foi a partir das matérias jornalísticas que os gráficos foram gerados. Se a gente relacionar exclusivamente as informações das matérias jornalísticas com os gráficos, nós só temos 2 informações para cada um, que é a porcentagem de 1970, que geraria o ponto A, e a porcentagem de 2010, que geraria o ponto E. Nos 2 gráficos a gente só tem isso. Não foram fornecidas no texto informações sobre os anos 1980, 1990, 2000 e nem de outros anos que estão aí no meio. Quando a gente faz essas retas aqui ligando todos esses pontos nos 2 gráficos, a gente está assumindo que com o passar de 10 anos houve uma variação de 10 pontos percentuais. E isso é equivalente a dizer que a cada ano a variação era de 1 ponto percentual. Mas essa variação ela pode ter sido diferente, inclusive deve ter sido diferente. Pode ser que houve períodos entre 1970 e 2010 em que as porcentagens relacionadas foram completamente diferentes. E se isso realmente ocorreu, a gente não teria esses gráficos aí tão bonitinhos com esse formato retilíneo. Então, reforçando, como não existem informações nas matérias jornalísticas sobre esse período inteiro, o correto seria apenas em cada gráfico a gente marcar o ponto A e o ponto E. Mais nada. Aí, pelas posições desses 2 pontos em cada gráfico, a gente poderia notar se houve aumento ou se houve diminuição, mas comparando apenas os valores de 1970 e de 2010. Bom, foi isso que eu percebi aí. Atividade 2. Associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar alguns pontos que estão
em cada um dos gráficos aí. Vamos lembrar o que significam os valores dos pares ordenados nesse caso? A primeira coordenada é o valor de x e a segunda coordenada indica o valor de y. Por exemplo, aqui nesse ponto, menos 2 e menos 3. Menos 2 é o valor da coordenada x e menos 3 é o valor da coordenada y. Então, sabe o que a gente pode fazer para identificar qual equação está relacionada a qual gráfico? A gente pode substituir a coordenada x de um ponto lá na letra x da equação. E aí, se a gente encontrar o valor y do par ordenado, então significa que aquela equação é a equação que está gerando o gráfico onde está aquele ponto. Eu vou te mostrar como fazer isso. Eu vou pegar essa primeira equação aqui, y é igual a 2x mais 1. E aí agora eu vou pegar esse ponto que tem coordenada x igual a menos 1 e vou substituir esse valor menos 1 aqui no lugar da letra x. Então, ó, x é igual a menos 1. Aí ali na equação, como que vai ficar? Y igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Fazendo essas continhas aí, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Portanto, o y é menos 1. Então, veja que funcionou. Para o valor de x menos 1, nós encontramos y menos 1, que são as coordenadas desse primeiro ponto aqui. Agora, nós vamos pegar esse segundo ponto de coordenadas menos 2 e menos 3. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. E aí vamos ver se eu vou encontrar y igual a menos 3. Substituindo, a gente tem y igual a 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E menos 4 mais 1 dá menos 3. Portanto, y é menos 3. Deu certinho. Para x igual a menos 2, y igual a menos 3. Olha, esses dois pontos, então, são soluções dessa primeira equação. Então, eles estão realmente no gráfico que essa equação representa. Então, até agora, a gente viu que essa equação possui a representação gráfica que está aqui nessa primeira parte, no gráfico 1. Antes de tirar conclusões sobre a segunda equação e o gráfico 2, a gente vai repetir o procedimento que a gente fez com esses dois pontos aqui na primeira equação, nós vamos fazer com esses outros dois pontos aqui na segunda equação. Então, vamos lá, segunda equação. Vamos pegar esse ponto aqui. Vamos colocar ali nessa equação, no lugar do x, vamos colocar 1. Então, nós vamos ter que y é igual a menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, e menos 2 mais 1 dá menos 1. Portanto, y é igual a menos 1. Beleza, funcionou aqui para esse ponto, certo? Para x igual a 1, y é igual a menos 1. Agora, vamos substituir as coordenadas desse segundo ponto. No lugar do x, vamos colocar o 2. O que a gente vai ter? Y é igual a menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, funcionou direitinho, porque y é igual a menos 3. Para x igual a 2, y é igual a menos 3, assim como a gente tem no ponto. Então, agora sim, a gente pode concluir tranquilamente que a primeira equação está associada ao gráfico 1 e que a segunda equação está associada ao gráfico 2. Só uma observação. Veja que os dois gráficos possuem esse ponto aqui de coordenadas 0, 1. Ou seja, quando o x vale 0, o y vale 1. Isso acontece nos dois gráficos. Se a gente tivesse substituído as coordenadas desse ponto nas equações, nós não chegaríamos a nenhuma conclusão. Por isso que eu só peguei pontos que estão em apenas um dos gráficos, não nos dois ao mesmo tempo. Atividade 3. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Ponto A, 1, 3, B, 2, 5, C, 3, 7, D, 4, 9 e E, 5, 11. Veja que aqui do lado a gente tem um desenho do plano cartesiano e a gente vai começar pelo ponto A, que tem coordenadas 1, 3. E eu vou marcar uns pontos bem exagerados aqui no plano cartesiano, só para ficar bem visível para você, tá? Então, olha, o ponto A tem coordenadas 1, 3. Veja, acabei de marcar o ponto aí. Agora, B, 2, 5. Veja, marquei o ponto B. Agora, ponto C de coordenadas 3, 7. Está marcado também. Agora, o ponto D de coordenadas 4, 9. Está marcado também. E, finalmente, ponto E de coordenadas 5, 11. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano?
Eu vou te falar a verdade, eu penso que a pergunta aqui, ela quer dizer o seguinte: será que esses pontos estão tão alinhadinhos que se eu traçar uma só reta, essa reta vai ligar do primeiro até o último ponto? E veja que é possível, porque não existe nenhum ponto deslocado em relação aos demais. Todos eles estão bem alinhadinhos. Então a resposta é sim, há uma única reta que vai passar por todos esses pontos. Letra B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? É muito tranquilo de ver isso, as duas grandezas crescem conjuntamente, e isso também pode ser visto não só no gráfico, mas nos pares ordenados. Dá uma olhada aqui, a primeira coordenada, olha, começa no 1, aí depois aumenta até o 5. E a segunda coordenada começa no 3 e também aumenta até o 11. Agora a questão 4, que é igualzinha à questão 3, só que a gente tem outros pares ordenados para representar no plano cartesiano. Ponto A de coordenadas 1, 3, B, 2, 1, C, 3, menos 1, D, 4, menos 3 e E, 5, menos 5. E vamos fazer igual foi feito lá na questão anterior. Começando aí, ponto A, coordenadas 1, 3, ponto B, coordenadas 2 e 1, ponto C, coordenadas 3, menos 1, ponto D, coordenadas 4, menos 3, ponto E, coordenadas 5, menos 5. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Quer dizer, se a gente traçar uma única reta, essa reta vai passar por todos esses pontos? Veja aí, fácil de perceber, vai passar sim. Então a resposta é sim, há uma única reta que vai passar por todos os pontos. Eles estão completamente alinhados, não tem nenhum que está deslocado em relação aos demais. Letra B agora. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? A gente pode ver que uma das grandezas decresce enquanto a outra cresce. Isso pode ser visto não só no gráfico, mas também nas coordenadas dos pares ordenados. Veja só, a primeira coordenada aqui, olha, só vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda coordenada começa no 3 e vai diminuindo até chegar ao menos 5. E isso se reflete aqui no gráfico. Agora a atividade 5. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12 por bandeirada e R$ 3 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10 de bandeirada e R$ 4 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Primeiro, uma explicação. Para quem não sabe o que é bandeirada, esse é o valor mínimo da corrida. Só da pessoa entrar no táxi, ela já tem que pagar esse valor. E aí ela vai pagar também, né, o valor correspondente à distância percorrida. Mas só de pisar ali dentro do táxi, de sentar ali no banco, ela já vai pagar a bandeirada. E outra coisa, você deve ter percebido que eu fiz algumas adequações no gráfico para melhorar aí um pouquinho a qualidade visual, porque os números estavam muito pequenininhos. Eu escrevi novamente aqui com uma letra maior, tanto no eixo vertical como no eixo horizontal, os valores que estão aparecendo aqui. Eu não mudei nada, tá? Eu só escrevi com letras maiores. E para clarear um pouco mais, eu coloquei essa unidade aqui, os quilômetros, no eixo horizontal, porque os valores que aparecem aqui são quilometragens. E no eixo vertical eu coloquei o reais, só que eu percebi um problema nos números que aparecem no texto quando a gente compara esses números que estão lá com as informações do gráfico. Hoje, no dia 17 de julho de 2020, momento em que eu estou gravando esse vídeo, alguns valores informados no texto, eles não estão certos, então a gente precisa corrigir. Eu acabei de acessar o site Estude em Casa para ver se havia acontecido alguma atualização, porque às vezes isso acontece, mas não houve até agora. Então eu vou fazer com a versão que está disponível, mas nós vamos corrigir esses valores como eu falei. Então é só você fazer o seguinte, onde está escrito ali R$ 3 por quilômetro rodado na empresa A, você vai riscar e vai colocar R$1. E onde está escrito R$ 4 por quilômetro para a empresa B, você vai riscar e vai colocar R$ 2. Aí, com esses valores, vai dar tudo certinho. E para exemplificar, a gente vai calcular o valor da corrida pensando que foi percorrido 1 km, tá? Para a empresa A, o que vai acontecer? Vai ser cobrado R$ 12 de bandeirada, mais R$1 pelo quilômetro percorrido. E isso dá um total de R$ 13.
E veja que nesse primeiro gráfico aí, com a linha preta, nós temos esse pontinho que acabou de ser marcado, que tem coordenadas 1 e 13, relacionando a distância de 1 km com o valor a pagar de R$13. Se a gente não tivesse feito a correção, a gente não ia achar esse ponto aí nunca. Mas e para a empresa B? Qual seria o valor? Ela vai cobrar R$10 pela bandeirada, mais R$2 pelo quilômetro percorrido. E isso dá um total de R$12. Aí você pode ver que nesse segundo gráfico, nós temos esse ponto de coordenadas 1, 12. Esse pontinho acabou de subir aí. E esse ponto relaciona a distância de 1 km com o valor de R$12 pela corrida. Mesma coisa, se a gente não tivesse corrigido, a gente não ia achar esse ponto nunca. Agora a gente começa a responder as questões da atividade. Letra A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Veja que pelos gráficos, se for percorrida uma distância de 2 km, as duas empresas vão cobrar R$14. E isso ocorre onde os dois gráficos se encontram, bem aqui nesse ponto que eu acabei de marcar. Letra B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Antes de responder, vamos fazer algumas continhas. Olha só, para 3 km percorridos, a empresa A vai cobrar uma bandeirada de R$12 mais R$1 por quilômetro. Então, pela quilometragem, ela vai cobrar R$3. Somando a bandeirada com o valor pela quilometragem, isso dá um total de R$15. Já a empresa B, ela vai cobrar R$10 de bandeirada mais R$2 por quilômetro. Então, na quilometragem, isso dá um total de R$6. Somando a bandeirada com o valor da quilometragem, dá um total de R$16. Então, para uma distância de 3 km, a empresa A está mais vantajosa. Mas veja por esse cálculo que a gente fez aqui no início, que para 1 km, a empresa B é mais vantajosa. E como a gente observa isso no gráfico? Veja só que para distâncias menores do que 2 km, o gráfico da empresa A está sempre acima do gráfico da empresa B. Então isso indica que para distâncias menores do que 2 km, os valores a pagar na empresa A vão ser sempre maiores do que os valores a pagar na empresa B. Aí, aos 2 km, esses gráficos se igualam, eles se cruzam, então tanto faz aqui nos 2 km qual empresa que você vai utilizar, mas depois que passam os 2 km para distâncias maiores do que 2 km, acontece uma inversão. O gráfico da empresa A ele começa a ficar abaixo do gráfico da empresa B. Isso significa que os valores pelas corridas cobradas na empresa A são menores do que os valores cobrados pela empresa B. Aí agora que a gente fez essa análise, eu vou escrever a resposta. Eu vou até colocar com uma outra cor para você não confundir com esse rascunho aí que eu fiz aí para o cálculo de 3 km. Vamos lá, entre 0 e 2 km, usar a empresa B é mais vantajoso. 2 km, tanto faz. Mais de 2 km, usar a empresa A é mais vantajoso. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET, volume 2 do 8º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Só depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, claro também, se você quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!